pessoal, aqui é o professor Márcio Lins. Estamos mais uma vez aí para falar de genética para vocês, né? Como foi prometido na aula passada, nós vamos agora fazer alguns exercícios de genética, né? Está no materialzinho que vocês devem ter apanhado aí, ou deve ter pego esse material aí no Geração Enem, tá certo? E as questõezinhas, foi lá na primeira semana que a gente enviou essas questõezinhas. Nós temos que falar de genética, né? Falar de conceitos básicos, falar da primeira lei de Mendel, e falamos até mesmo de heredograma na aula passada, tá? Para que a gente pudesse resolver essas questões, né? Então, vocês têm que estar em mãos essas questõezinhas aí para que a gente possa resolver. São questões básicas, tá? 10 questõezinhas. Vamos ver quais são as que a gente pode começar aí a fazer essas questões, né? Então, todo mundo com esse materialzinho na mão aí. Então, preste atenção no seguinte, ó. Na primeira questão, que vocês têm aí, tá? Diz assim: no homem, a acondroplasia é uma anomalia determinada por um gene autossômico dominante. Aí diz: qual a probabilidade de um casal acondroplásicos que já tem um menino normal vir a ter uma menina acondroplástica? Então, presta atenção. Primeiro, qualquer questão, nós temos que identificar quem é dominante, quem é recessivo, né? A doença é dominante, a doença é recessiva, sempre acontece isso. Será que a doença sempre vai ser dominante? Ou o normal sempre vai ter dominante e a doença recessiva? Não. Nós sabemos que não é bem assim, tá? No contexto da questão, que a gente vai descobrir quem é dominante e quem é recessivo. Se for dominante, pode ser homozigoto ou heterozigoto. Homozigoto, tá? Azão, azão, bezão, bezão. Ou heterozigoto, azão, azinho, bezão, bezinho. Isso só acontece com dominante. Já que o recessivo só se manifesta em dose dupla. Ou, cara, sim, azinho, azinho, bezinho, bezinho, cezinho, cezinho. Dessa maneira, ok? Então, a questão fala bem o seguinte, ó. No homem, a acondroplasia é uma anomalia determinada por um gene autossômico dominante. Ele já está dizendo que o indivíduo que apresenta a anomalia é dominante. Ele já está dizendo que o indivíduo é dominante. Aí ele diz: qual é a probabilidade de um casal de acondroplásicos que já tem uma menina normal? Ei, a anomalia, se a anomalia é dominante, ó, ela tanto pode ser azão, azão ou azão, azinho, não é verdade? Mas ele diz e o normal, azinho, azinho. Já que normal é recessivo. Só que esse casal já tem uma criança normal. Esse casal tem uma criança normal, que fala aí na questão, né? Aí ele diz, ó, um casal acondroplásicos que já tem uma menina normal, via ter um menino. Ei, presta atenção. E quando ele fala um menino, ele está usando o sexo masculino, tá? Então, sempre que tem sexo masculino ou feminino, nós multiplicamos por meio, obtemos a probabilidade, depois multiplicamos por meio. Mas primeiro vamos falar, esses pais são homozigotos ou heterozigotos? Se esse casal tem já uma criança azinho, azinho, obrigatoriamente eles têm que ser heterozigotos. Então nós vamos ter um casal azão, azinho, tá? Ele pergunta qual a probabilidade desse casal ter um menino acondroplástico. Ou melhor, o casal que é heterozigoto ter um indivíduo afetado, só que sexo masculino, já que ele fala menino. Então, ó, muito simples, aquele velho cruzamento, ó. Eu tenho aí azão, azinho, azão, azinho. Primeiro vamos começar com azão, azão, ó. Azão, 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 azinho, azinho, azão, mas eu, por uma questão só de organização, boto o dominante na frente, então vai ser azão, azinho, e depois azinho, azinho. Olha, nessa situação, tá? Eu tenho azão, 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 azinho, azão, azinho, azão, azinho e azinho, azinho. Qual a probabilidade de ter um indivíduo com anomalia? Eu tenho 4 casos e 3 casos possíveis. Então, eu tenho 3
3/4. Mas, professor, ele diz que é menino. Então, eu multiplico por quanto? Sempre por meio. Então, nós temos 3/4 vezes meio, que dá 3/8. Olha, na questão, ele nem chega a pedir improbabilidade. Se ele chegasse a pedir probabilidade, eu teria que multiplicar por 100. Ficaria fácil também para o nosso aluno. Mas ele já pede aqui ó, a resposta letra C, 3/8. Simples e direta. Claro, isso é a primeira lei de Mendel, pessoal. É muito simples. Nosso aluno, claro, já fez esse exercício aí, tirou de letra, tá certo? A gente está só tirando algumas dúvidas que, porventura, pode surgir, ok? Bom, isso foi a questão 1. Vamos para a questão 2. Diz assim, na espécie humana, o albinismo é causado por um gene autossômico recessivo. Ei, presta atenção, que ele está dizendo na espécie humana, o albinismo é um caráter recessivo. Então, se o albinismo é recessivo, eu vou ter normal para a pigmentação da pele, é dominante, vai ser, vou usar a letra A mesmo, azão, azão, ou azão, azinho, e o albino vai ser azinho, azinho, porque ele fala na questão que o albinismo é um caráter recessivo. Aí ele diz mais, ó, na espécie humana, o albinismo é causado por um gene autossômico recessivo. A probabilidade de um primeiro filho de um casal albino, o primeiro filho de um homem albino casado com uma mulher normal. Ei, presta atenção. Ele diz, a probabilidade do primeiro filho de um homem albino casado com uma mulher normal, mas heterozigota, ser albina e do sexo masculino é. Então, olha o que ele está pedindo. Ele está dizendo que um homem albino. Se o homem é albino, azinho, azinho, ele está dizendo isso. Casado com uma mulher normal. Só que a mulher normal pode ser azão, 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 azinho, mas ele diz que ela é o quê? Heterozigota. Então ela é azão, azinho. Olha a questão, o que ele diz, ó. Um homem albino, azinho, azinho, casado com uma mulher normal, mas heterozigota. Ela é assim, ó, heterozigota. Aí ele diz, heterozigota, ser albino e o filho ser albino e do sexo, ele quer saber qual é a probabilidade de ter um filho albino e do sexo masculino. É muito simples, né, pessoal? Para ser albino, ó, lembra do cruzamento muito simples? Esse cruzamentozinho, ó, azão, azinho, 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 azão, azinho, azinho, azinho. Para ser albino é o quê? Meio. Ele pede para ser albino, mas e do sexo masculino? Então é meio vezes meio. Meio vezes meio dá 1/4. Simples assim, tá? Então, bom, nas alternativas não tem 1/4. Você diz, ah, professor, e agora? Como eu já falei anteriormente, multiplica por 100 e você vai ter o resultado em probabilidade, em porcentagem. Então, ó, probabilidade em porcentagem. Eu tenho aí 1/4. Quantos por cento é 1/4? Muito simples. 1/4 vezes 100, eu tenho 100 dividido por 4, que é igual a 25%. A probabilidade aí é dada em porcentagem, então nós temos letra B, 25%. Olha, simples assim. Essas são as questões mais simples que existem em biologia, usando a primeira lei de Mendel, usando os conceitos de noções de probabilidade, que nós já estudamos anteriormente, tá certo? E é simples assim as questões. Na questão 3, eu coloquei aí uma questão de um pouco de teoria, né? Então, olha, eu falei anteriormente, pessoal, é muito importante que você tenha conhecimento dos conceitos básicos. Como é que a gente vai aprender genética? Vai aprender genética lá na frente, segundo a lei de Mendel, e interação gênica, e um pouquinho mais difícil dos contextos de genética, você não aprendeu o básico, que é a primeira lei, tá? Então, nesse momento aí, vamos falar sobre os conceitos básicos. Diz assim na terceira questão. Dizemos que um
determinado gene é recessivo quando a sua expressão fenotípica, ou sua expressão do fenótipo, sua expressão, o fenótipo dele. Ó, ele diz que, dizemos que determinado gene é recessivo quando sua expressão, seu fenótipo, só acontece em heterozigose. Só ocorre quando em dose dupla, independente da presença de seus alelos, depende de características congênitas, reproduz uma característica provocada pelo ambiente. E aí? Quando nós falamos em caráter recessivo, quando nós falamos em genes recessivos, como é que acontece esse caráter recessivo? Só se manifesta em dose dupla. Então, presta atenção. Dizemos que um determinado gene é recessivo quando sua expressão, seu fenótipo, na letra B diz, só ocorre quando em dose dupla. Já foi falado aqui várias vezes, pessoal. O gene recessivo só se manifesta em dose dupla. O gene dominante tanto pode ser em dose dupla, tá? Azão, por exemplo, ou azão. Tanto pode ser em homozigose como heterozigose. Já os recessivos só se manifesta em homozigose. Tá certo? Só se manifesta em homozigose. Então, resposta letra B. Muito fácil. É ou não é? Vamos lá para a questão 4, pessoal. Olha bem, ó. Moscas de coloração acinzentadas, cruzadas entre si. O cara chegou lá, foi fazer uma experiência. Pegou moscas de coloração acinzentadas e cruzou entre si. Aí ele diz mais. Fornecem moscas de cor preta. Então, mosca de coloração acinzentada, cruzadas entre si, fornecem moscas de cor preta. Ele já está dizendo que acinzentado é caráter dominante. Concorda comigo? Porque para que eu tenha o mesmo fenótipo, acinzentados deu origem a pretos. Tá? Então, tem o mesmo fenótipo, originando um fenótipo diferente em relação às leis de Mendel, e só acontece por quê? Porque esses indivíduos cruzados, tá? De mesmo fenótipo, são heterozigotos. E se são heterozigotos, são dominantes. Então, nós já sabemos que acinzentados são dominantes, tá? Para determinarmos se uma mosca cinza é homozigoto ou heterozigoto. Olha, ele diz, para determinarmos se uma mosca cinza é homozigoto ou heterozigoto. Sabe o que significa isso? Isso é chamado de cruzamento teste, tá? Como é que você faz um cruzamento teste? Aí ele vai. Quando o par de gene é condicionado a esse caráter, o procedimento correto é analisar a prole resultante do cruzamento dessa mosca com outra de... Olha, as alternativas, cor preta, cor cinza, genótipo igual ao seu, fenótipo igual ao seu, fenótipo dominante. Olha, presta atenção que eu estou falando de cruzamento teste. Eu tenho um indivíduo dominante, só que esse indivíduo dominante ou ele é homozigoto ou heterozigoto. Como é que eu sei se ele cara é homozigoto ou heterozigoto? É muito simples. Eu pego esse indivíduo dominante, tá? E cruzo com o seu recessivo, tá? Eu cruzo com o seu recessivo. Quem é o recessivo aqui? A cor preta. Então já respondeu, resposta letra A, mas eu vou falar um pouquinho mais sobre isso. Ó, isso é um cruzamento teste. Eu tenho um indivíduo dominante, cruzo com o recessivo. Se nasceu 100% dominante nessa prole, tá? Então se eu cruzo o indivíduo cinza com preto e nasceu sempre cinza, é provável que esse indivíduo dominante seja homozigoto, tá? Agora, se eu cruzo um indivíduo dominante com um recessivo e nasceu recessivos e dominantes, é porque o dominante tem um gene para o recessivo. Em outras palavras, o dominante é heterozigoto. Isso é chamado de cruzamento teste. Resposta 4 fala justamente sobre isso, tá? Então, resposta letra A, cor preta. Eu quero saber se o dominante é homozigoto ou heterozigoto, que no caso aqui seria os acinzentados, de coloração acinzentada.
basta eu cruzar com o seu recessivo. Cor preta. Resposta letra A. Legal, pessoal? Fácil, muito fácil. Vamos lá, vamos dar continuidade, tá? Então vamos para a questão 5. Diz assim: cada caráter é condicionado por um par de fatores que se separam na formação dos gametas. Mendel, enunciar a lei, já admitia, presta atenção, cada caráter é condicionado por um par de fatores que se separam na formação dos gametas. Mendel, ao anunciar essa lei, admitia. Olha, isso é a definição da primeira lei de Mendel, tá? Ele enunciava a sua lei falando sobre isso. Dizia o seguinte, ó, continuando. Embora sem conhecer a existência das seguintes estruturas e processos de divisão celular, respectivamente. Olha, preste atenção. Mendel, tá certo? Quando ele falava na sua primeira lei, tá? Ele desconhecia alguns termos, algumas, vamos dizer assim, características que só posteriormente foi vista, tá? Então, voltando aí à questão 5, ele diz, olha, vou anunciar a lei. Diz assim, cada caráter é condicionado por um par de fatores que se separam na formação dos gametas. Isso foi Mendel que falou na primeira lei. Continuando a questão, Mendel, ao enunciar essa lei, já admitia, a enunciar a primeira lei de Mendel, ele enunciar a sua primeira lei, já admitia, embora sem conhecer a existência das seguintes estruturas e processos de divisão celular, respectivamente. Apesar de Mendel não ter conhecimento, mas ele já sabia, ele já se falava, ele já tinha a ideia de que, né? Que estrutura? Genes. Ele estava falando dos genes. E que processo de divisão celular? Ele está falando de meiose, que é justamente o que ocorre na formação dos gametas, tá? Então, nessa alternativa, resposta letra E. Resposta letra E. Tá? Nessa questãozinha, a resposta letra E. Alternativa letra E nessa questão, tá? Então, presta atenção no seguinte, ó. Voltando a falar da questão, para que a gente possa entender num contexto geral, ele diz, cada caráter é condicionado por um par de fatores que se separam de formação dos gametas. Mendel falava isso. Mendel, a enunciar essa lei, já admitia, embora sem conhecer, a existência das seguintes estruturas e processos de divisão celular. Estrutura, os genes. Processo de divisão celular, meiose. Ok, pessoal? Resposta letra E. Vamos lá? Temos mais algumas questões aí, ó, teóricas. Diz assim. Questão 6. 2 grupos de mudas obtidas a partir de um mesmo clone de plantas verdes, tá? Olha bem, clones de plantas verdes foram colocadas em ambientes diferentes. Presta atenção no que eu estou falando de clonagem. 2 indivíduos, tá? Ó, 2 grupos de mudas obtidas a partir de um mesmo clone de plantas verdes, foram colocadas em ambientes diferentes. Um claro e outro escuro. Depois de alguns dias, as plantas que ficaram no escuro estavam estiuladas, o que significa que os 2 grupos apresentam o mesmo genótipo e fenótipos diferentes, o mesmo fenótipo e genótipos diferentes, genótipos e fenótipos iguais, genótipos e fenótipos diferentes, genótipos variados em cada grupo. O que é genótipo? Genótipo é a expressão gênica, é a informação genética. Fenótipo é o que geralmente a gente consegue visualizar. Então, o fenótipo, quando eu falo, já falei isso na aula passada, cor dos olhos, textura do cabelo, pigmentação da pele, eu estou falando do meu fenótipo. E a informação genética eu represento pelos meus genótipos. Aí ele diz o seguinte, ó, se eu pego 2 grupos de mudas obtidas a partir de um mesmo clone de plantas, se é o mesmo clone, tem a mesma informação genética. Então, eu estou falando de mesmo genótipo. Umas são estiuladas e outras não, tá? Então, ó,
Depois de alguns dias, as plantas que ficaram no escuro estavam estiladas, ou melhor, apresentou uma característica, o que significa que os dois grupos apresentam, se são clones, mesmo genótipo, mas se apresentam características diferentes devido ao ambiente, já que uma foi colocada em ambiente escuro, outra em ambiente claro, então eles têm fenótipos diferentes. Ó, lembre-se que fenótipo é genótipo mais o meio. Esse meio pode ser o meio ambiente, interferindo nesse fenótipo. Tá certo? Então, o ambiente pode interferir nesse fenótipo. Resposta letra A. Ok, pessoal? Simples. Vamos lá? Muito bem. Olha, nós temos aí o seguinte, ó. Questão 7. Considere os seguintes cruzamentos para ervilhas, sabendo que Vzão representa um gene que determina a cor amarela dos cotilédones e em dominância sobre o alelo Vzinho, que determina a cor verde. Olha, Vzão, cor amarela dominante. Vzão, cor amarela dominante. Então, eu tenho Vzão para a cor amarela. Vzão para a cor amarela, que é dominante. E Vzinho para a cor verde, que é o recessivo. Tá? Então, amarela dominante, verde recessivo. Isso é o que está dizendo na questão. Ó. Ele diz, voltando aí, considerando os seguintes cruzamentos para ervilhas, sabendo que Vzão representa o gene determinado a cor amarela do cotilédone e é dominante sobre o alelo Vzinho, que determina a cor verde. Foi o que eu coloquei lá. Os cruzamentos são, cruzamento 1, tem aí no material, Vzão, Vzão, Vzinho, Vzinho. O primeiro cruzamento é assim. O segundo cruzamento é Vzão. O segundo cruzamento é Vzão, Vzinho com Vzão, Vzinho. Esse é o segundo cruzamento. E o terceiro cruzamento, Vzão, terceiro cruzamento, Vzão, Vzinho com Vzinho, Vzinho. Presta atenção. No primeiro cruzamento eu tenho um dominante homozigoto cruzado com seu recessivo. No segundo cruzamento eu tenho dois heterozigotos, claro, são dominantes. E no terceiro cruzamento eu tenho um dominante heterozigoto mais um recessivo. Vzinho, Vzinho. Aí ele diz, um pé de ervilhas heterozigoto e que, portanto, produz vagens com sementes amarelas e com sementes verdes, pode resultar apenas do cruzamento 1. Presta atenção do que ele quer. Um pé de ervilha heterozigoto e que, portanto, produz vagens com sementes amarelas e com sementes verdes, podem resultar apenas do cruzamento 1. Apenas do cruzamento 1. Olha, na letra B ele diz, apenas do cruzamento 2, apenas do cruzamento 3, apenas do cruzamento 2 e 3, do cruzamento 1, 2 e 3. Pessoal, presta atenção, tá? Apenas do cruzamento 2 e 3, apenas do cruzamento 2, apenas do cruzamento 3. Quem é que pode originar indivíduos amarelos e verdes? Nesse primeiro caso, eu tenho Vzão, Vzão com Vzinho, Vzinho, que só vai produzir indivíduos Vzão, Vzinho, só amarelas. Agora, do segundo cruzamento, Vzão, Vzinho e Vzão, Vzinho, tanto eu posso produzir indivíduos amarelos, se eles mandar um Vzão e mandar um Vzão, amarelo. Mas se eles mandar um Vzão e o outro mandar um Vzinho, vai ser, continua sendo amarelo, heterozigoto. Mas se esse manda um Vzinho e manda um Vzinho, vai ser verde. Já os indivíduos, no caso 3, eu tenho Vzão, Vzinho com Vzão, Vzinho, eu produzo Vzão, Vzinho ou Vzinho, Vzinho, também amarelas e verdes. Então, resposta letra D, apenas dos cruzamentos 2 e 3 eu posso obter esse resultado. Tá, pessoal? Legal, não é? Simples, muito bom. Olha, a questão 8, nós temos nos referindo aí a uma dominância incompleta. Tá? Na questão 8,
a gente não tem especificamente um dominante e um recessivo, tá? Saindo das leis de Mendel, tá? Então nós temos aí o seguinte, ó. Mendel, da primeira lei, claro, clássica, né? Ele diz assim, Mendel cruzou duas variedades de Mirabilis jalapa, com flores vermelhas e com flores brancas. Na geração F, todas as flores eram rosas. Indique qual será o resultado cruzado da variedade de flores rosas. Preste atenção. Olha, nesse caso, Mendel está cruzando indivíduos que não existe uma dominância. Na primeira lei de Mendel, monohibridismo, tá? Então, com dominância. Aqui não existe uma dominância. Então, eu tenho indivíduos vermelhos, brancos, e desse cruzamento origina a rosa, tá? Então, ó, o vermelho vai ser representado, vou representar aqui com Vzão, Vzão, tá certo? Ó. Então, o vermelho vai ser Vzão, Vzão. Rosa, eu vou usar a letra B, desculpa, brancos, vai ser Bzão, Bzão. Então, vermelho, Vzão, Vzão, brancos, Bzão, Bzão. Desse cruzamento, surgiu a rosa, Vzão, Bzão, tá? Que é um caráter intermediário. Pegou a informação genética do vermelho e a informação genética do branco. Surgiu rosa. Na questão ele diz, em F1, né, todas as flores eram rosas, claro, do cruzamento, em F1 todos são rosas, tá? Todos são rosas. Aí fala, todos são rosas. Indique qual será o resultado do cruzamento da variedade de flores rosas em F1. Então, se eu pegar rosa com rosa, F, então eu tenho Vzão, Bzão com Vzão, Bzão. Quais os resultados que eu vou obter aí? Eu vou ter, ó, Vzão, Vzão, vamos pro cruzamento, Vzão, Bzão, Vzão, Bzão, Bzão, Bzão. Eu vou ter vermelho, 25%, porque em quatro casos eu tenho um caso. Rosa, eu vou ter 50%, porque eu tenho 2 casos em 4 casos. E branca, 25%. Resposta letra A, 25% branca, 25% vermelha e 50% rosa. E aí, pessoal, está chegando o nosso tempo, não deu tempo de resolver todas as questões, ficou a questão 9, tá? Então, quem quiser pegar o gabarito aí da questão 9, a resposta é letra B, tá? Questão 9, letra B. E a questão 10, eu preciso fazer com vocês, porque a questão 10 envolve heredograma, tá? Então, na próxima semana, que nós, antes de começarmos com um novo assunto de genética, tá? Não perca a aula da próxima semana, que vai ser muito importante para vocês, tá certo? Nós vamos resolver essa questãozinha, já tenha ela em mãos, tá certo? Resolver a questãozinha e já começamos com um novo assunto de genética, ok? Então, um abraço a todos e até a próxima aula, se Deus quiser. Ok, pessoal? Até mais!